Acabei cometendo os meus erros, e foram vários erros, né? Foram vários erros, até que eu decidi falar uma frase para o Senhor. Falei, Senhor, eu vou ali e já volto. Ai, que frase, hein? Foi a pior frase que eu disse da minha vida, pastora. Você sabe que essa semana, aliás, ontem mesmo, eu estava conversando com o meu marido sobre isso, né? Algumas pessoas, elas acham assim, eu vou dar um tempo, eu vou ali e já volto. Gente, sair da presença do Senhor não é eu vou ali e já volto. Não é uma coisa que tipo assim, eu vou tirar umas férias e depois eu volto. Vou comprar passagem de ida e volta. Não existe isso. Entendo. É algo muito complicado você sair da presença do Senhor para você voltar. É muito complicado, não é, Sandro? Do quê? Eu voltei a um estado, como diz a Bíblia, 7 vezes pior do que eu estava quando eu tive aquele primeiro encontro com Cristo. Foi muito difícil, foi muito difícil. A minha vida, ela entrou numa espiral de, sabe, para baixo. Foi muito ruim. Eu voltei todos os vícios que eu tinha, né? Inclusive drogas. Uau. Aí, nas tentativas de sair dessa espiral, tentar subir sentido contrário, foi quando eu conheci minha esposa, conheci a Simone, mas ainda tinha resquícios dessas coisas, né? E era muito difícil. E ela nova convertida, eu, quando ia para a igreja, me enchia de uma santidade externa, né? Julgamentos e tudo mais, e o meu casamento foi muito conturbado. Todos os primeiros anos foi muito conturbado. Realmente, minha vida desceu em espiral, até que eu lembrei, sabe? Acho que foi aquela passagem do filho pródigo mesmo. E eu lembrei que eu falei, eu não tinha essa vida quando eu andava com Cristo. Ainda que fosse de ouvir falar, mas eu não tinha essa vida. Eu tinha uma vida melhor. E aí eu falei, Senhor, eu não quero continuar dessa forma. Eu abro mão da minha vida, mas eu não quero continuar assim. E por conta como é que eu vou te falar? De uma má experiência, ou sei lá, do meu pré-julgamento com relação aos meus pastores, a igreja que eu tive contato, meu primeiro contato, eu falei, não quero saber. E na época, Deus usou da minha mãe, né, falou, olha filho, se você quer, vem para a igreja que eu vou. E ela ia na Congregação Cristã do Brasil. De verdade, foi o meu reencontro com Deus. Foi lá na congregação. Foi providencial. Foi providencial. Eu precisava de limpeza, eu precisava de tratamento, né? E foi ali o primeiro. Começou o processo ali. Isso agora em abril completa 12 anos. Não. 12 anos já. E nesse processo foi uma das separações que eu tive com a minha mulher. Aí nesse processo que eu voltei na congregação, a gente reatou o casamento novamente. Na verdade, acho que a gente separou umas 7 vezes. Eita, Gilva. Simone, minha filha, olha. A gente chegou a separar umas 7 vezes, se eu não me engano, né? E muita imaturidade, tanto da minha parte, da parte dela. Parece que a gente tinha prazer em ferir um ao outro. Essa é uma característica do ser humano, né? O ser humano, por si só, na sua imaturidade, ele quer sempre estar por cima. E esse estar por cima, ter a última palavra, ter razão, às vezes não importa o preço, né? Então, esse não importar o preço, muitas vezes vai ser às custas de ferir o outro. Exatamente. E as palavras, ações, às vezes ações de vingança, né? Enfim. E até o ponto em que, debaixo de tanta humilhação, né? Que isso foi tratado agora no encontro com Deus, o último encontro com Deus. Muito foi tratado, graças a Deus. Mas eram feridas que me colocavam, me diminuíam como homem. Eu entendi isso. Eu tinha muita dificuldade com isso. Autoestima, virilidade, hombridade, tudo. Eu tinha muito problema com isso, devido a problemas no casamento, devido a problemas do passado, que eu não tenho orgulho nenhum de dizer. E a grande maioria dessas coisas me causam repulsa. Sim. Sabe? Realmente tem que ficar lá. Amém, no passado. com certeza.
E aí, numa dessas, você vem para Bragança, então? Mas que aconteceu? Você morava em São Paulo. Morava em São Paulo, tenho casa em São Paulo, ela tá alugada, né? Tem inquilino lá. E ela também. Até que nós chegamos a um ponto, assim, muitos dos nossos problemas era porque nós não tínhamos filhos. 10 anos de casamento sem filhos. Isso era um jugo muito pesado para mim. Sério? Ela acabava colocando sobre mim um jugo muito pesado, como se o problema fosse meu. Enfim. E aí, eu já nem queria mais filho. Né? Teve uma época que eu fizemos tratamento, fizemos um monte de coisa e não queria. Aí eu falei, não, já não Mas quero. você tinha sido identificado com algum problema? Não. Não? Simplesmente não. Não era infertilidade, mas era um número um pouco abaixo. Sim. Né? Para uma fertilização natural. E aí fui fazer tratamento e tudo, mas não deu. E aí, com todo o problema que eu tive no meu casamento, eu falei, já não quero mais filho com ela, né? Porque eu sabia que isso ia me dar problema. Não deu outro. Com 10 anos para 11, o senhor abriu a madre dela, ela engravidou da Sarinha, mas ela teve, na época, eu não entendia dessa forma, mas ela disse que foi depressão e assim, ficou insuportável a convivência com ela. E ela mesma foi lá e resolveu divorciar. Resolveu se separar de mim. Na mesma ocasião, eu e minha mãe, né, a gente veio comprar uma chácara aqui em Bragança, em Pedra Bela. E eu meio que usei a chácara como refúgio, sabe, para sair daquela situação difícil em casa. Então, todos os finais de semana eu vinha reformar a chácara, vinha cuidar da chácara. Isso foi em 2019. Início de 2019. E vim cuidar da chácara e cuidar da minha vida. E nesse meio tempo a gente se divorciou. A Sara começou a crescer. Com 1 ano, a Sara tinha 1 ano quando a gente se divorciou. A Sara começou a crescer e eu achei que fugindo do problema, me afastando. Acho que assim, todo mundo pensa, né? Se eu tivesse um lugar eu fugiria. Só que, o que acontece? O problema vai com você, o problema tá aqui dentro. Aqui. Né? O problema tá aqui e você leva o problema com você. E eu ficava lá na chácara com todos os meus problemas. Até que infartei lá na chácara sozinho. Sério? Foi um dos pontos que ajudou até a Simone se aproximar um pouco, porque a gente não tinha contato mais nenhum, né? Aí ela se aproximou nesse meu infarto lá na chácara. Eu sozinho corri para o hospital e recebi o socorro. Foi até uma forma da Simone a gente voltar a se falar. Tá, a gente até tentou, mas não deu certo. Mantivemos a separação e eu continuava frequentando. Fiquei acho que 8 anos na congregação. Só que assim, mesmo sendo uma igreja muito organizada, né, não é falando mal do prato que eu comi, né, tem um outro ditado que diz, um pouco mais grotesco, mas muito organizada, mas muita santidade misturada com heresia, e aquilo começou a me incomodar. E aí eu aproveitei a pandemia e pulei o muro e não voltei mais. E vim cair na Lagoinha. E como que você chegou na Lagoinha? Porque durante a pandemia. Foi durante a pandemia. Ouvindo Rádio Super, né? A programação, Pastor Márcio, né? Todo o carinho. E eu sempre tive um carinho muito grande pela Lagoinha por conta do Diante do Trono. Eu amo os louvores do Diante do Trono. E acabei ouvindo, acompanhando a programação. E numa das idas e vindas a São Paulo, eu vi que havia um novo templo da Lagoinha na pista ali, na rodovia. Tinha mesmo. Eu já não ia naquela lá perto do shopping. Que atravessava a cidade. Porque eu tinha que cruzar Bragança, sair de Pedra Bela, cruzar Bragança. Então a distância meio que impedia. Quando a pandemia fez com que ninguém fosse para as igrejas, e eu vi uma Lagoinha mais próxima, eu falei, é ali, agora. Jesus, obrigado, fui.